Então, uma pergunta pra você, Mandy. Qual é a prova mesmo, de que Bolsonaro tentou um golpe? Porque é uma acusação muito séria, que precisa de uma prova inequívoca, uma prova que ninguém consiga refutar para que ele possa ser condenado dessa forma. Então, eu pergunto, qual é a prova? Perfeito, Mandy. 3 minutos. Não, você vai ter um momento de fazer sua pergunta, mas agora nós estamos aqui debatendo o STF. Veja, é muita cara de pau você vir falar que vocês e o STF são antagonistas se você vai observar a trajetória política dessa instituição em relação à direita e ao Bolsonaro em todos os últimos anos. Vocês, inclusive, nesse momento, nomeiam o Alexandre de Moraes como o principal inimigo, o antagonista do Bolsonaro, sendo que quem votou para que o Alexandre de Moraes ocupasse a cadeira de ministro do STF foi a direita desse país. Lá em 2017, foi feita a indicação do Alexandre de Moraes pelo Temer, foi a direita que votou nele. Inclusive, naquele momento, a oposição veio do PT. Mas veja, o último ministro do STF indicado foi o Zanin, indicado pelo Lula em 2023. E o Zanin também contou com votos dos senadores da dita oposição de direita da qual você faz parte. Então, eu quero entender exatamente como é que, por um lado, você sustenta uma tese de que o STF está perseguindo vocês, sendo que, por outro lado, quem botou os ministros lá e deu aval para que eles estivessem lá foram justamente vocês. Fora outras coisas que nós podemos observar durante o governo Bolsonaro. Por exemplo, se você dá um Google, gente, vocês podem fazer isso, você consegue encontrar matérias dizendo vezes em que o STF ajudou o Bolsonaro, em especial durante o governo dele. Então vamos ver aqui algumas dessas vezes. Em 2019, caso Queiroz. Um caso muito importante para a política brasileira, inclusive importante para desgastar e para demonstrar para as pessoas o que é de fato Bolsonaro e o que era de fato a família Bolsonaro. Em 2019, o Fux, do STF, ministro, suspendeu as investigações, ajudando o Bolsonaro. E não foi só uma vez, foi mais de uma vez que o STF suspendeu as investigações em relação ao caso do Queiroz, ajudando o governo dessa maneira. Agora eu te digo, o Fux foi indicado, virou ministro, por quem? Foi pela direita? Foi indicado pela Dilma. O que diz muito, inclusive, sobre o próprio PT, o fato dos ministros indicados pelo PT votarem em coisas que beneficiam os partidos de direita, diz totalmente sobre o projeto deles de conciliação de classes, que é outra coisa, eu não defendo nada disso. Estão afundados na lama aí da corrupção do Estado burguês, junto com vocês também, mas diz muito sobre vocês também. Em 2020, Holiday, o STF arquivou denúncias contra o Bolsonaro na pandemia. Bolsonaro fez um governo tenebroso, horrível, marcado por uma tristeza na história do nosso país, que foi o momento do genocídio da pandemia. E o STF, naquele momento, ajudou o Bolsonaro e os bolsonaristas, parando as investigações em relação à pandemia e uma série de outras coisas. Então você não vem aqui agora dar uma de repente, todos se voltaram contra vocês, sendo que quem colocou esses ministros lá em cima foram vocês. Até então, vocês estavam todos juntos. Por isso que tem a ver a verba que você recebe. Tem a ver, porque você faz parte dessa maracutaia. Você depende financeiramente, em algum sentido, desse Estado burguês, que serve para sustentação dos interesses dos ricos, dos poderosos, e é por isso que tá todo mundo afundado nessa lama, todo junto. Tá, vai lá, Holiday. Cada absurdo que a gente escuta. O que um contrato no gabinete de um vereador numa Câmara Municipal tem a ver com os ministros do Supremo Tribunal Federal? É de uma ignorância, se você mistura não só legislativo com o judiciário, como as instâncias também, municipal com o federal. Mas vamos lá. Eu acho que a Mandy, por não ser do PT, considera que isso livra ela de fazer uma análise minimamente sincera. O que nós estamos discutindo aqui, com base na pergunta que você fez, inclusive, estamos ou não estamos numa ditadura? Eu não quero saber se você gosta ou não gosta dessa ditadura. O fato é se nós estamos ou não estamos nela. O fato de o ministro Alexandre de Moraes ter sido indicado pelo Temer e na época ter contado com uma oposição ferrenha da esquerda, e hoje ser esta mesma esquerda que o defende, demonstra justamente que alguma coisa mudou. E demonstra mais, que alguma coisa mudou justamente no governo Bolsonaro. Isso é, as pessoas elegem um sujeito que não está ligado ao sistema,
que não faz a vontade do sistema, que pela primeira vez enfrenta as forças que dominam esse país. E aí mesmo aqueles que se colocavam à direita ou fingiam ser de direita, começam a achar estranho, começam a se revoltar e começam a buscar de todas as formas alguma maneira de prejudicar o Bolsonaro. Independentemente do cenário que a gente vive na democracia, na república, no equilíbrio entre os três poderes. A parceria hoje do PT com Alexandre de Moraes é a maior prova de que nós estamos sim em uma ditadura. Eles diziam que a indicação do Alexandre de Moraes para o Supremo Tribunal Federal era uma indicação inválida, porque o impeachment de Dilma tinha sido um golpe, portanto Temer assumir a presidência da República era algo absolutamente ilegítimo. E logo, a indicação dele também era ilegítima. Mas, de repente, ela se torna legítima por quê? Será que é porque ele começou a rasgar a Constituição e entregar tudo nas mãos do PT? Será que é porque ele começou a rasgar o Código Penal e a Constituição para condenar o Bolsonaro a qualquer custo? Será que é porque ele utilizou dos poderes que ele tem enquanto ministro do Supremo para subverter a democracia, para perseguir a direita e, dessa forma, ajudar o PT? O fato do PT ter sido contra a indicação de Moraes e hoje ser um dos seus maiores apoiadores é a prova viva de que nós vivemos numa democracia que juntou o poder executivo comandado pelo Lula, o judiciário cujo rosto é o de Alexandre de Moraes e o legislativo que já há muito tempo tinha sido comprado pelo PT com escândalos como o do Mensalão e o do Petrolão. Beleza, vamos lá. Podemos ir para pergunta, sua vez, Holiday. Vamos lá. 3 minutos. Perfeito. Bom, vocês perceberam que ela não respondeu ainda qual é a prova de que Bolsonaro quer um golpe. E é muito importante a gente colocar isso aqui, porque a narrativa é de que o Bolsonaro, por meio dos seus discursos, sempre expressou que não gostava da democracia, que não prezava pela democracia brasileira e que esses discursos indicavam que ele queria destruí-la. Aí começam as investigações, ele sofre todas as consequências disso, a Polícia Federal entra na casa dele, revira todos os seus pertences, apreende celular, pegam os assessores dele, começam também a prender. Teve pessoa que foi presa absolutamente injustamente, sem nenhuma prova. Por exemplo, o caso do Felipe Martins, cuja acusação era de que ele viajou para os Estados Unidos para fugir das consequências do 8 de janeiro. E aí depois se descobriu que ele sequer tinha embarcado, que nunca chegou nos Estados Unidos e mesmo assim permaneceu preso por 6 meses. A delação do Cid só foi concluída depois de várias idas e vindas e depois de uma audiência assim fundamental. O Cid entra, senta na frente de Alexandre de Moraes e ouve dele, Alexandre de Moraes, que a família do Cid poderia sofrer consequências gravíssimas. O pai dele poderia ir para a cadeia, até a filha dele poderia ser presa se ele não dissesse aquilo que a acusação estava querendo. E aí ele muda todo o seu depoimento e aí finalmente se conclui a delação. E aí, com base nessa investigação completamente esquisita, se concluiu que Bolsonaro tentava um golpe. Mais do que isso, se concluiu que ele queria abolir violentamente o Estado Democrático de Direito. Se concluiu que ele liderou uma organização criminosa para acabar com esse Estado Democrático de Direito. E, dessa forma, se busca agora condená-lo. Qualquer jornal, qualquer grande jornal que você assista, seja Globo News, CNN ou qualquer jornal que você leia, Estadão, Folha de São Paulo, eles estão ali colocados como se Bolsonaro já fosse condenado e fosse uma questão de tempo. Mas a pergunta que fica, Mandy, mais uma vez é: qual é a prova? Qual é a prova que tem que o Bolsonaro tentou de fato dar um golpe no país? Qual é o documento, a mensagem, o áudio, a gravação, o batom na cueca que mostra que realmente não tem escapatória? Ele tem que ser condenado. Beleza? 5 minutos, Mandy, pode ir. Tá bem. É até engraçado ouvir tudo isso que o Holiday tá dizendo. Porque alegam que a gente vive numa ditadura,
Mas eles podem defender tudo que eles defendem, podem pedir o fechamento do Congresso, podem pedir intervenção militar, podem inclusive ir para a rua fazer manifestações, como estão fazendo para defender isso. Eles participaram e continuam participando das eleições. Eles têm o maior número de deputados federais e estaduais eleitos no país. Eles do PL são o partido que mais recebe dinheiro do fundo eleitoral. Podem fazer tudo isso como bem previsto numa democracia, e aí fizeram um governo de merda, como foi o governo Bolsonaro, que não se elegeu, e agora vem aqui questionar a democracia, questionar a eleição, questionar tudo isso. Vocês têm que saber perder, Holiday. Vocês têm que saber perder. Agora, falando do Bolsonaro, vamos lá. É muito engraçado quem tenta esconder as intenções golpistas, porque o Bolsonaro se iniciou na política exaltando o período da ditadura militar. Iniciou, inclusive, fazendo atentadozinho, golpezinho. Se tem um terrorista aqui, é o Bolsonaro. Mas vamos lá. Antes de ser presidente, além da declaração de 2016 falando do Ustra, o Bolsonaro louvou 500 vezes o ato institucional número 5. Falou, quando era presidente, que o erro da ditadura foi torturar e não matar. Fez diversas manifestações pedindo intervenção militar já. As manifestações que vocês fizeram na frente dos quartéis. Questionou as eleições de 2018 e 2022, questionou o uso da urna eletrônica, questionou o resultado das eleições. Você falou do Daniel Silveira, você falou, ele até deveria ter sido punido e tal. Bom, pois quando tudo isso aconteceu, Bolsonaro defendeu ele, inclusive deu um indulto para ele, que depois foi revogado, um indulto depois do Daniel Silveira ter sido condenado por inflamar as pessoas para fechar o STF. Além disso, Polícia Rodoviária Federal nas estradas, atrapalhando a votação do segundo turno em 2022, a reunião do Bolsonaro com os representantes diplomáticos de vários países para questionar a validade das eleições no país, a delação premiada do Mauro Cid, a minuta do golpe, a reunião dos políticos na casa do Braga Neto, sem falar das relações internacionais do Eduardo Bolsonaro, que nesse momento tá nos Estados Unidos. Vocês, gente, depois é importante vocês pesquisarem. Sabe quem são os amigos, as pessoas com quem o Eduardo Bolsonaro tá andando lá nos Estados Unidos? Vou citar pra vocês duas. Um cara chamado Darren Beatty. Tuitou contra o Xandão, fez parte do primeiro mandato do Trump, mas vocês acreditam que ele foi demitido do mandato do Trump por participar de um debate com supremacistas brancos, inclusive com o tal do fundador daquilo que se chama alt-right hoje nos Estados Unidos, que é o tal do Richard Spencer? Um cara desse foi demitido do governo Trump. Um outro, segundo amiguinho aí do Eduardo Bolsonaro, nesse momento, Sebastian Gorka, ele usa a letra V no meio do nome dele como uma analogia aos grupos húngaros, ele veio da Hungria, aos grupos húngaros que defendiam Hitler. Ele usa medalhinha exaltando esses grupos húngaros. Digo pra vocês, esse Sebastian Gorka, ele faz parte e apoiou uma milícia armada de extrema-direita da Hungria, que não é a extrema-direita do Orbán, que é hoje um dos expoentes aí da extrema-direita no mundo. É uma milícia, inclusive, mais radical, que é, em certo sentido, oposta e contrária ao governo Orbán na Hungria. Então, desculpa, Holiday, aqui nós debatemos nos termos da política, tá? Nos termos da política. Você vai me dizer que diante desse cenário todo aqui não tem intenção de golpe? Não tem intenção ditatorial? Você vai me dizer que vocês são agora os maiores defensores da democracia? Tá muito errado. Tá muito errado. Nós temos mais do que uma prova, nós temos 500 provas para demonstrar como o Bolsonaro tá até o pescoço afundado na lama da defesa da ditadura e que se dependesse dele e da vontade dele, de vocês, o 8 de janeiro tinha se transformado sim num golpe. Tinha se transformado sim. Só não se transformou porque deu algum tipo de tretinha na cúpula das Forças Armadas. Porque, inclusive, parte do apoio da cúpula das Forças Armadas vocês tinham. E isso tá saindo em todas as delações. Em todas as delações isso está saindo. A última notícia aí que saiu é o assessor do Braga Neto. Teve o celular dele vasculhado e no celular dele deu para ver todos os planos e as intenções que vocês têm. Então, eu acho que você tá com medo aqui no debate. Porque a depender do que você fale, o Xandão vai bater na sua porta. Eu entendo que você esteja com medo. Mas agora, o povo que tá assistindo não é bobo. As pessoas têm memória. As pessoas lembram do Bolsonaro defendendo tudo isso e exaltando a ditadura militar. Beleza, vamos lá? 3 minutos, olha aí. Bom, para fazer essa réplica, preciso esclarecer algumas coisas aqui. Mandy, você é do PSTU, né? O PSTU... Então, onde eu sei, defende uma revolução socialista, certo?
Essa revolução seria possível com uma constituição burguesa como a nossa? Você não vai responder o que eu falei, né? Não, é você não possível consegue ou não? responder. Não, você me com a pediu nossa uma prova, eu te dei várias. Não, aí agora você não vai debater eu vou isso. responder, mas então eu quero entender. É responda possível isso. com a nossa Constituição fazer essa revolução? Vou esperar você responder. Ela não pode responder, gente. E ela não pode responder porque a revolução que ela defende, que o partido dela defende, são incompatíveis com a nossa Constituição. O PSTU prega a revolução socialista há 30 anos. São 30 anos dizendo que a nossa república, a nossa democracia, como ela existe, precisa deixar de existir. É o fim do Estado democrático e de direito. Quantos dirigentes do PSTU estão presos, Mandy? Por discursos contra a democracia? Te dei várias provas, não vai falar sobre elas? Quantos dirigentes do PSTU estão presos por defender o fim do Estado democrático de direito? Nenhum, gente. Nenhum. Aí ela fala das provas. Não, mas tem provas contra o Bolsonaro. Tem a reunião na casa do Braga Neto. Existe a prova de que existiu uma reunião, sim. Braga Neto, Bolsonaro e alguns comandantes militares. Aí eu pergunto, qual a prova do que foi dito na reunião? Tem uma gravação? Uma mensagem dizendo o conteúdo do que foi dito? Nada. Ah, não, tem a minuta do golpe. Sabe quem escreveu a minuta do golpe, Mandy? Ela não sabe, mas não é só ela. A Polícia Federal também não sabe. Alexandre de Moraes também não sabe. Ninguém sabe quem escreveu. Aí eu te pergunto, eu tô aqui com o Júnior, aí o Júnior tem uma ideia maluca, ó. O negócio é o seguinte, vamos pegar e vamos invadir a casa da Mandy, vamos tirar ela da casa dela e vamos tomar conta da casa dela. Ele escreve isso no papel, descreve direitinho como isso vai ser feito. E aí eu leio aquilo, eu falo, mano, cara maluco, e jogo isso lá numa gaveta, em qualquer lugar. Alguns anos depois, alguém encontra aquilo na gaveta, prova! O Holliday queria invadir a casa da Mandy, prendam ele! Gente, isso é uma loucura! Essa minuta nunca foi discutida. E tem gente presa por conta disso. Não sabem quem escreveu. E tem gente presa por conta disso. Em nenhum lugar do mundo isso geraria uma condenação. Aliás, nem no Brasil. Porque isso é o tal do iter criminis, caso você não saiba. É o caminho para o crime. Quando alguém tem uma ideia maluca, mas ela não é efetivada, aquilo não é crime. E mais, será que o que se discutia realmente era um golpe? Será que era um crime? Será que o que estava sendo discutido, como aliás o próprio Bolsonaro disse, não era o estado de sítio, estado de defesa? 10 segundos, ordem. Que estão na Constituição e precisam de aprovação do Congresso Nacional. Perfeito, Mandy, pode ir. Será? O que será que o Bolsonaro estava discutindo? Alguém que acompanhou o governo dele tem alguma dúvida? O cara defendendo intervenção militar? A cada 5 palavras que dizia, 2 eram intervenção militar? Então, assim, vamos debater as coisas nos termos aqui. Como vocês puderam ver, o Holliday não pôde entrar no conteúdo do que eu apresentei em relação aos fatos políticos que demonstram a imbricação do Bolsonaro, da família Bolsonaro, dos bolsonaristas com a defesa da ditadura. Agora eu vou te dizer, Holliday, diferente de você que quer fazer da democracia dos ricos uma ditadura dos ricos, eu defendo a democracia da classe trabalhadora. Uma revolução socialista, socialismo, comunismo, significa o povo e a classe trabalhadora, que é a maioria, no poder, organizando a sociedade e dizendo como a sociedade vai acontecer. E a gente pode se inspirar nos exemplos da história que aconteceram, como a União Soviética, que foi uma democracia dos trabalhadores que nós chamamos de democracia operária como nunca antes visto. Nunca antes visto. Sabe quantas pessoas foram atacadas no dia da tomada do poder? Nenhuma. Porque aquilo que nós queremos implementar é a vontade da maioria, é a vontade do povo, que é 99%. E vou te dizer, vocês estão aí choramingando que o Bolsonaro está em prisão domiciliar. Vamos olhar para a situação de vida da maioria da classe trabalhadora, que dizem para nós que nós vivemos numa democracia, mas a verdade é que é uma democracia dos ricos. Porque para quem é pobre, trabalhador, periférico,
para quem sustenta o capitalismo todo dia nas suas costas, não tem democracia, não. É por isso que o Bolsonaro pode fazer tudo isso que eu falei aqui que ele fez, e é só prisão domiciliar. E ainda tem todo um debate na sociedade sobre, nossa, será que o cara é criminoso ou não? Enquanto isso, a juventude pobre, trabalhadora e negra está encarcerada aí nas prisões do Brasil. O Brasil é um dos países com a maior população carcerária que existe. Enquanto isso, jovem pobre trabalhador leva batida a cada esquina nas periferias. Essa é a dita democracia, que vocês querem aprofundar, só que para pior. Aquilo que eu defendo é a democracia da maioria dos trabalhadores, o socialismo. Conheça o Cotai Project. O Cotai Project pretende desenvolver um ecossistema financeiro global que dará 100% de anonimato, liberdade geográfica e financeira para todos os usuários de criptomoedas do mundo. O ecossistema consiste em uma corretora de criptomoedas, um banco digital internacional e um gateway de pagamento em cripto. Tudo isso dentro da Cotai Wallet. Não perca essa oportunidade e acesse o nosso site. Link na descrição do vídeo.